Bom dia, bom dia, bom dia novamente. Agora com o dia mais claro, com o Astro Rei aqui. Como a Márcia disse agora há pouco, nós estamos no meio da roça aqui nos Estados Unidos. São 6h36. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia novamente, Deus e querida. Nós estamos agora há pouco aqui. Bom dia, Thalita, novamente. Seja muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda mesmo. Voltamos, isso sim. Eu já vou colocar aqui então o nosso tema, Gustavo, Jurema, queridos. Isso mesmo, vamos mandando os aviãozinhos aí já. Vamos ver aqui o nosso querido Bernie, se a gente consegue nesse momento. Vamos ver aqui. Ele ainda não está ao vivo, vamos ver. Bernie, querido, estamos só te aguardando aqui, viu? Não aparece. Agora vai, Jana. Jana sempre entregando nas mãos do Criador aí. A gente faz tudo que depende da gente. Ontem eu estive com o Bernie, a gente conversando um pouco nesse reencontro, né? Márcia tá aqui ao meu lado, Gustavo tá aí também antenado. Nós estamos com cada um de vocês que tem participado conosco nessas mais de 80 lives pelo Reprogramando. Olha o barulho. Desde o dia 23 de março, eu vou aqui desligar aqui porque a natureza está nos dando um presente aqui. Ó, tá? Márcia tá me dizendo, ele entrou. Ô Bernie, querido, agora eu vou te mandar, vamos ver se agora eu vi que você tá. Dei aí a solicitação, tá dizendo aqui aguardando, vamos ver se agora vai. Conversamos ontem super aqui, funcionou redondinho. Agora, que delícia mesmo, Jana. Nós também não conhecíamos, moramos a 4 horas daqui. É bem rocinha mesmo, bem gostoso aqui no lugar onde a gente tem podido parar aqui da nossa viagem. Nós viemos da Pensilvânia e paramos aqui para ficar 2 dias. E agora nós estamos vindo. Eu não sei, realmente eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se demanda alguma ação maior. Se vocês souberem, por favor, me digam, porque eu já saí do Instagram, já voltei e também já não está aparecendo aqui. Ele acusa para mim, Bernie, que pode ser. Ele já aceitou, na verdade, ele já me mandou a solicitação, eu também já aceitei. E, Bernie, querido, eu vou te pedir uma gentileza que eu acredito que você me escute. Eu vou pedir a você para nós fazermos essa última tentativa. Espera um pouquinho. Agora sim, o Bernie está me mandando a solicitação. Vamos ver aqui agora se vai dar. Senão eu ia pedir para você reiniciar o seu celular, Bernie, desligar e ligar ele novamente. Mas, opa, conectando. Primeira vez que aparece essa... Meu Deus do céu. Que incompetência técnica. Não, cara, não foi incompetência sua, não. Deixa eu até tirar esse prato da sua mão aí. Não foi incompetência sua, não, porque nós já tivemos uma experiência parecida com a Leila Rocha e a Márcia aqui, sabe? E muitas vezes a gente precisa sair e tirar o Instagram, voltar, coisas da tecnologia, mas que bom, deu tudo certo. Poxa vida, finalmente. Eu aperto, eu nunca entrei aqui, eu não conheço esse programa. Então Fica Vicente, desculpa. tranquilo. Imagina, Bernie, imagina mesmo, querido. Que bom que nós nos encontramos, nós estamos aqui, saímos, voltamos e estamos chegando aqui. Sejam muito bem-vindos mesmo. Eu vou aproveitar ao máximo esse tempo aqui com o Bernie, porque eu já vou dizer para vocês que o tempo realmente vai ser muito precioso. Bernie foi nosso professor nesse caminho da transpessoal, é o psicólogo, mestre, doutor em psicologia pela USP e também pesquisador desse diálogo, dessa interface da psicologia com a religião, com a ciência, com as tradições. Bernie, essa casa é sua, fala em nome meu, da Márcia, do Gustavo. Nós estamos fazendo a live de número 82, vários profissionais amigos que passaram por aqui,
sinta-se super acolhido. E o que eu gostaria, assim, humildemente, de te pedir é que você pudesse, nessa manhã, trazer luz para a gente. Muitos de nós têm o hábito de julgar, achando que a nossa verdade é uma verdade absoluta e achando que aquilo que o outro acredita também muitas vezes é algo imposto. E tudo que eu vi nos momentos que eu interagi com você foi trazer luz a um diálogo, uma abertura, né, entre a ciência, as tradições, porque a gente sabe que como muito dessa coisa da religião, da espiritualidade envolve tradição, é importante a gente abrir a escuta e o diálogo para essa conversa transdisciplinar. Seja bem-vindo. Esse momento é seu, Obrigado. esse espaço é seu, querido. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite, me desculpar mais uma vez por todos esses problemas técnicos. Eu assisti o final da primeira transmissão, e aí eu tô achando, enfim, ok, estamos dentro, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E como já estamos atrasados, vamos direto ao ponto, né? Então, acho que o Fabrício colocou muito bem, né? Eu tenho trabalhado com essa interface da psicologia transpessoal, da transdisciplinaridade no diálogo com a religião, com as tradições, né? E acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender é que todas essas questões estão localizadas a partir de um viés cultural, né? O que a gente chama de religião, em outros lugares, não tem nome. Por exemplo, né, na tradição, há um amálgama entre a religião e a ciência. Né? A gente fala muito de questões holísticas. A gente busca o olhar holístico, mas nós não vivemos um olhar holístico, nem na psicologia transpessoal, nem na transdisciplinaridade. Nós buscamos isso, porque no século XVII houve uma ruptura na cultura ocidental entre a religião e a tradição católica, né, que passou a ser denominada religião. Religião, na verdade, é um acontecimento do Ocidente. Né? O que a gente chama de religião é um acontecimento do Ocidente. E a gente muitas vezes olha para determinados tipos de conhecimento e faz visões reducionistas. Então, dentro da tradição europeia, que é a que nós vivemos, né, a cultura, o Edgar Morin vai dizer que existe o grande paradigma ocidental. Né? O grande paradigma ocidental direciona o mundo e nos traz a visão de ciência, que é muito importante. Né? Mas quando você tem outras culturas, que não são culturas de base científica, você vai ter uma outra pegada. Por exemplo, você quer ver um tipo de um reducionismo que a gente fala com a maior tranquilidade, assim, e pesquisadores falam, a filosofia taoísta. Todo mundo já ouviu falar da filosofia taoísta, né? Não existe filosofia taoísta. Existe um conhecimento taoísta que é holístico. Não é? Quando a gente olha para o taoísmo e reduz para a filosofia, você foi na Grécia, pegou a filosofia grega e falou, então esse negócio é parecido aqui. Então isso é uma filosofia. Você reduziu um pedaço do taoísmo que tem uma dimensão que no Ocidente seria compreendida como filosófica. Então, acho que essa primeira distinção ela é muito importante. E quando a ciência começa a surgir em 1600 e tal, ali, há uma ruptura. Então, um pedaço da cultura ocidental ficou com o negócio que a gente chama de ciência, e que vem até hoje, que é extremamente importante, e a religião ficou instituída como religião. Né? Nesse período está acontecendo as grandes navegações. O Brasil já havia sido invadido, toda a Europa, toda a América já havia sido invadida, né? E aí eles tocam aqui e encontram tradições, né? Que existem ainda no Brasil. O Brasil é um país vasto e rico em tradições indígenas, que não é uma amálgama comum. Existem elementos dos quais as tradições indígenas comungam entre si, não é? Mas cada tradição tem sua peculiaridade ligada ao que a gente no Ocidente também vai ler como cultura. Né? Então, aí vem a transdisciplinaridade, que é uma proposta que surge com Jean Piaget e tal. Edgar Morin é o grande mestre da transdisciplinaridade, o Basarab Nicolescu e tal, né? Eles surgem com um olhar
dizer assim, a gente tem que conseguir dialogar com outros tipos de conhecimento que não apenas o conhecimento científico. Que é, E na vai se verdade, abrindo um campo. me perdoe, que é, na verdade, a Sim, essência da pois, transdisciplinaridade, né? Que é esse diálogo entre sim, essas diferenças, né? Esses olhares diferentes, exato, né? né? Exatamente. Uhum. Né? Então, essa possibilidade de você dialogar em nível de igualdade, porque a questão, quando você faz um olhar de uma cultura sobre a outra, você vai dizer assim, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida é a mesma coisa que Iemanjá, Aham. né? E não é verdade. Né? Então você já está fazendo ali uma mistura sincrética, você vai reduzindo Iemanjá a uma dimensão que poderia ser Nossa Senhora Aparecida. Aham. Entendeu? Então existem dimensões que se tocam. Vamos colocar assim, né? Ó. Aqui pode ser que Iemanjá e Nossa Senhora Aparecida seja semelhante, mas não há esse encontro. Perfeito. Pegando, pegando um exemplo. Né? Então, esse cuidado cultural em olhar para essa diversidade que existe no planeta e buscar interfaces de diálogo é extremamente importante. Uhum. O melhor exemplo que a gente tem é a cultura, ela muitas vezes vem lastreada num idioma. Uhum. Né? Então, idiomas não têm traduções, Aham. existem versões. Uhum. Tem palavras em inglês que não existem em português e Sim. muitas palavras em português não existem em inglês. Então, por exemplo, quando você escuta, né, eu gosto um pouco de tentar me aventurar a ler o Shakespeare. Né? Aham. É tão lindo aquilo, inclusive a entonação. Quando você está em inglês, você está num negócio diferente. Então, Uhum. existem barreiras culturais que a beleza do texto do Shakespeare em inglês não tem tradução para o português. Você Uhum. faz uma versão, porque você flui naquela energia daquela beleza estética e Uhum. tenta trazer para o outro idioma, para outra cultura, né, elementos que você compreendeu que Perfeito. estão envolvidos ali. E para isso você precisa ter um mergulho, né? Então, por Aham. exemplo, você vai ter alguns frames, né, algumas estruturas que nos permitem o diálogo. O Ramon Aham. Panikkar com o Auguste Coll, ambos falecidos. Uhum. Coll foi um dos caras que ajudou a trabalhar. Falhou um pouquinho aí. Falhou para você também, Márcio? Você está me escutando? Aí, aqui só. Será que é a Eu nossa caí? aqui? Ei, não, Eu pois não é, sei. falhou um pouquinho para mim aqui. Eu não sei se foi eu e É, você, não sei se é a minha internet, mas ok. Só, ok. agora eu tô te ouvindo. Voltou um pouquinho, só volta um pouquinho, Bernie. Você está Quando você falhando estava aqui falando, para você mim, não falou um sei aí autor e como aí é que tá. falhou. É, É, vamos ver. não, Oi, o Bernie caiu, mas já voltou. O Gustavo está dizendo que é. você caiu, mas já voltou. Também estou te escutando normal agora. Só volta um pouquinho, Então não você sei o que falou acontece aqui. não, mas também talvez não seja a sua, talvez seja a minha, mas fica tranquilo, já voltou, agora está normal. Desculpe, pode ser aqui. Eu não estou habituado a usar o celular, eu uso tudo cabeado aqui, então esse Fica sistema para mim é tranquilo. completamente novo, me perdoem. Né? E Imagina, talvez querido. seja aqui mesmo, né? Aham. Você já Mas voltou, fica enfim, tranquilo. Só volta no autor e é, você falou um escritor e eu aí estava falando falhou. do Panicari e do Auguste Coll, que trabalharam, principalmente o Auguste Coll, que é um antropólogo espanhol, Aham, catalão aham, talvez, aham, falecido agora, talvez 2 anos atrás. Né? E essa aham. estrutura que o Coll propõe é uma estrutura muito legal. É a estrutura de você olhar para as culturas, né, que ele toma isso do Panikkar, encontrar as dimensões Uhum, culturais que possibilitam o diálogo. Quais são? uhum, Você tem um nível lógico-epistêmico, né, de tudo aquilo que pode ser uhum, compreendido do ponto de vista da mente, né, e da uhum, lógica. Por isso, lógico-epistêmico. Então, uhum, ele diz: todas as culturas têm uhum, uma dimensão lógico-epistêmica, que no caso do Ocidente vai dar na uhum, ciência. Todas as culturas têm uma uhum, dimensão mitossimbólica, que no caso do Ocidente vai uhum, dar na religião, que é a principal representante. uhum, E todas as culturas têm um nível uhum, mistérico, que é o mistério. uhum, Né? Por exemplo, uhum, o mistério de Deus, que as tradições religiosas vão procurar compreender,
E, Uhum. no caso da ciência, o mistério da natureza, que a ciência vai tentar compreender. É o mistério, Uhum. é aquilo que não sabemos sobre o coronavírus, por exemplo, Uhum. entendeu? Que Uhum. nos faz ir pesquisar para entender como é que o bicho funciona. Né? Uhum. É a nossa busca pela divindade que faz com que a religião desenvolva a metodologia do ritual. Uhum. No caso da tradição, numa tradição indígena, por exemplo, quando um pajé está fazendo o seu trabalho, ele está fazendo ciência e religião ao mesmo tempo. Essa Uhum. dimensão complexa, né, que o próprio Mohan vai chamar de complexidade, Uhum. ela não tem uma fragmentação, não tem uma divisão, ó, aqui está a ciência, aqui está a religião. No caso das culturas indígenas, elas estão amalgamadas no que o Uhum. Pierre Weil Uhum. e tantos outros chamaram de holístico. Por isso é Né? que, Só que nós... me perdoe, Pois Bernie, não. me perdoe de cortar. Não, por isso é que a tradição, esse olhar original, olhar sem, sem aquilo que você chamou de versão, é tão importante, né? A Márcia agora há pouco trouxe aqui que as traduções empobrecem realmente É. acaba empobrecendo o conteúdo original. Porque quando você fala que a religião, para esse pajé, a religião e esse mistério está tudo integralizado, é exatamente porque Uhum, não tem ruído, né? É algo natural, é uhum. algo que vem do original ali, né? É que vem amalgamado, né? Amalgamado. Chamado holístico, não tem divisão. Exato. Né? Por exemplo, quando você diz assim, qual é a religião indígena? Qual é o nome da religião indígena? Uhum. Não existe nome da religião indígena. Uhum. Porque a religião indígena não existe. Ela está amalgamada num conhecimento que é lógico epistêmico, que é mitossimbólico. Uhum. E no caso da ciência, a psicologia, né, quando houve essa fragmentação, a psicologia meio que alguém tinha que ficar com um pedaço da história que ninguém sabia bem o que fazer. Entregaram para a psicologia, vamos dizer, a dimensão mitossimbólica. Uau. Então, a psicologia está na fronteira. O Jung foi o grande mestre Uhum. que trabalhou, né, olhando para as tradições e fazendo as reduções. Sempre que a gente está no campo da ciência, nós estamos no campo da redução. Uhum. Né? Fez as reduções mitossimbólicas que dá na psicologia junguiana, que é maravilhosa, profunda, Uhum. complexa. E no caso, no nosso caso, por exemplo, do nosso encontro, nós estamos trabalhando dentro das psicologias transpessoais, que também Uhum. fazem reduções. Uhum. Né? Então, a psicologia transpessoal vai ter três grandes objetos, que é os estados alterados de consciência, Uhum. que são muito fortes nas, por exemplo, tradições indígenas, a questão da espiritualidade, que é muito mal compreendida, né? A espiritualidade é a busca por sentido, né? Uhum. E a questão das cartografias da consciência, onde as psicologias entraram com muita força e fizeram diversos mapeamentos, né, dessa dimensão e muitas vezes leituras mitossimbólicas. Né? Então você trabalha, eu por exemplo trabalho, eu trabalho com todo esse discurso e nas minhas aulas todo mundo viu que eu acendo uma velinha. Uhum. Né? Chega um cara de fora e vai falar, isso aí deve ser uma macumba, o cara tá fazendo um saravá ali, dizendo que é psicologia e tal. Então, se você olhar isto assim, chegou de fora e você vem com o teu preconceito, como você colocava, né? Você olha e fala, Com putz, a isso aqui sua é que é isso? versão. Com a sua versão, né? Você vai olhar o que é isso. Então, se você olhar pela perspectiva junguiana, trabalhando numa dimensão simbólica, que não é apenas, né, mental, mas é vivencial, quando você Uhum. põe uma vela no centro e você Uhum. faz um círculo em volta, você tem um símbolo, um círculo com Uhum. ponto no meio, que é o Uhum. símbolo do self. Uhum. Então, naquela dimensão de trabalho, você está fluindo, né, Uhum. simbolicamente buscando essa dimensão mais interior, que entendo que vocês busquem no trabalho do ressignificando, Reprogramando né, desculpa, hábitos. Reprogramando. reprogramando o Isso, isso. hábito, né? Aham. Então, você está ajudando as pessoas a entenderem as programações que vigem sobre elas, Uhum. para que elas possam se reprogramar de Uhum. acordo com aquilo que elas de fato acreditam. Uhum. Né? Uhum. Então, você tem formas e formas. Né? E aí, a estrutura é sempre uma estrutura científica. O que a ciência traz de novo? Um Uhum. método, Uhum. né? Que é um método de olhar. Então, as psicologias transpessoais
olharam para este campo e foram dialogando com a religião, Uhum. né, ou com a tradição, Uhum. né, encontrando pontes, Uhum. né, que permitem o diálogo. Uhum. E aí você reduz para técnicas que ajudam ao Sim, desenvolvimento da personalidade. sim, e até para Uma poder, das técnicas... desculpa, até para poder colocar em prática realmente aquilo que vem da epistemologia, né? Ou seja, que vem do conhecimento, até para poder colocar isso Exatamente. realmente na Ah, prática, né, ah, Bernie? E eu queria uhum, até te perguntar assim, ah, já que você comentou do reprogramando hábitos, assim, com esse olhar, né, de que nós podemos nos abrir às tradições, respeitando aquilo que é do outro, aquilo que o outro vem. Quando você diz, as pessoas chegam na sua aula e encontra lá uma vela, e encontra uma dança circular com o despertar dos índios Cherokees, e a pessoa vem uhum, com todo o seu preconceito, vem com toda a sua versão. É, com o seu olhar de pesquisador, de professor, como é que nós, no cotidiano, podemos transitar melhor por essas tantas diferenças de versões, sabe? Por esse uhum. reducionismo, ou seja, sabe? Como é que a gente pode abrir esse diálogo, nós leigos, assim, né? No sentido de que Uhum. estamos transitando. Na família, muitas vezes, tem valores diferentes, crenças diferentes no que diz respeito à religião. Não sei se eu me É. fiz claro. Acho que sim. Então, eu acho que a questão que se coloca primeiro, é respeitar o olhar do outro, né? Tem pessoas que não vão ter. A sua avó católica, que mora em Minas, que eu adoro, por exemplo, adoro Minas, né? Estou ouvindo o galo cantar aí onde você está, essa coisa assim, bucólica, né? Que tem Aham. uma religiosidade, uma profunda religiosidade, né? Uhum. Então, a gente tem que respeitar essa dimensão. Uhum. Ah, bom, olha, mas vamos fazer uma crítica a este reducionismo da sua avó. Coitada da sua avó, deixa ela lá com a crença dela, entendeu? Agora, as pessoas que trabalham no caminho do desenvolvimento humano, né, do autodesenvolvimento, da autonomia dos sujeitos, como é a proposta da psicologia, a psicologia vai sempre Uhum. bater com a religião. Porque a religião tem um texto, tem uma estrutura que visa levar, que tem uma proposta, que leva o outro a um entendimento, né? Por exemplo, né, eu tenho lá um Uhum. código de ética chamado 10 Mandamentos, né? Uhum. Então, eu vou me subordinar àquilo. E a Uhum. psicologia diz o seguinte, né? Você pode ter o seu código de ética internalizado. Alô? Ei, tô te Alô, ouvindo. cortou? Voltou. Cortou um pouquinho, mas tô te ouvindo. Você Voltou. pode, código de ética, mas tô te ouvindo. O código de ética pode ser autodesenvolvido, né? Que é a proposta da psicologia, levar o sujeito a se desenvolver autonomamente, né? Enquanto Perfeito. que a religião vai trabalhar na heteronomia do sujeito. Ó, se está com problema, eu tenho um caminho para resolver o seu problema. Pegando uma religião de matriz africana, você tem que fazer um trabalho, um ebó, que vai fazer tal coisa e aquilo vai resolver o seu problema. Se eu Uhum. fluo nessa energia, Uhum. tá ótimo. Uhum. Né? Se eu fluo na energia cristã, então você, no catolicismo, você está precisando Uhum. se confessar com o padre e receber a penitência que ele vai te dar, porque isso vai Perfeito. ajudar você a resolver a sua culpa, né? O seu, enfim. Né? Uhum. Se não me engano, acho que teve uma conversa de perdão. Eu peguei o bonde andando hoje de manhã, a hora que eu cheguei, né? Aham. Eu tenho que me perdoar, perdoar o outro, e às vezes eu recorro à religião como um Uhum. artifício que me ajuda a lidar com o perdão. A psicologia Uhum. vai dizer: será que está na hora de perdoar? Ou você ainda tem que elaborar essa dor antes de perdoar? Porque às vezes perdoar é enfiar debaixo do tapete e lá na frente você vai reencontrar aquilo que você julgou de perdão. Porque se o perdão for assim, eu te perdoo, mas não quero mais conversa com você, isso não é perdão. Aham. 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 Perdão é uma instância que, olha, você quase me matou, mas eu te perdoo. Se eu te perdoo, eu te entrego a minha vida novamente. Eu não tenho Uhum. restrição. Uau. Se eu tenho Me restrição, eu não. responsabilizo pela minha parte, né? Me responsabilizo por tudo que é Sempre. meu, né? Por aquilo que eu tenho comigo. Uhum, exatamente, mas se eu perdoei, eu zerei. Exato. Né? E aí, assim, a gente brinca com essas coisas. Então, quer Uhum. dizer, a psicologia vai lidar com essa dor, Uhum.
né? Vai tentar analisar a dor para que, quem sabe, você possa chegar no perdão. Uhum. Né? E a religião, muitas vezes, te faz fluir num campo emocional, porque Uhum. tanto a psicologia quanto a religião trabalham com o campo emocional. Né? Uhum. Então, nada como um bom pastor que depois que você perdeu o emprego, você vai naquele culto e Uhum. você faz aquele louvor e você sai de lá zerado. Que Uhum. ali naquele cântico, não sei o que, você chorou, você fez uma catarse, você Uhum. limpou uma Entrou dimensão em psicológica. expansão de Então, quer dizer, consciência, né? entrou numa expansão de consciência, vivenciou a divindade, se você Uhum. acredita, obviamente você está na igreja, Sim. você deve acreditar. Ou, Uhum. às vezes você vai para a igreja não acreditando e sai de lá crente. Uhum. Eu me lembro de um relato Uhum. de um pesquisador amigo meu que disse que eles foram fazer um trabalho numa igreja evangélica que tinha a Uhum. história do paletó do pastor. Você já ouviu falar disso? O Não, não, pastor não. passa o paletó e as pessoas vão entrando em estados alterados de consciência, vão caindo Ah, em aham. transe, né? Aham. E todos os pesquisadores chegaram lá da USP, o pastor passou o paletó e um deles, plá, caiu, super Aham. descrente, Aham. entendeu? Aham. Então, quer dizer, nós percebe que são regiões de fronteira. Então, a Aham. fronteira ela é sempre perigosa. A psicologia transpessoal, ela transita na fronteira. A transdisciplinaridade transita na fronteira. Por isso eu preciso entender, Uhum. compreender bem claramente o que é tradição, o que é religião, né? O que é a Uhum. ciência. E quando eu estou no campo Uhum. da ciência, eu estou sempre reduzindo elementos. Por exemplo, você sabe que eu Uhum. trabalho com a meditação como uma Sim. técnica da psicologia transpessoal, que ela é reduzida da Uhum. tradição para a psicologia. Na Uhum. tradição, ela tem um poder de amplidão muito maior do que na psicologia. Sim. A ciência foi Sim. lá, olhou para a meditação, encontrou muitos benefícios na estabilização do humor, nas estabilizações dos quadros fisiológicos e tal, trouxe, né, e desenvolveu uma meditação laica, né? Uhum. Mas na tradição ela tem uma outra pegada. Então, por exemplo, É. o uso de incenso. O Uhum. incenso trabalha no campo do perfume, que é, né, Uhum. um dos elementos Uhum. mais sutis. Você tem uma memória olfativa, que de repente você chegou em tal lugar e você fala, nossa, esse cheiro me lembra a minha avó. Aham. Né? Era um perfume que a sua avó usava e ficou guardado lá. Então, quando a Uhum. gente. Isso está no campo da ciência. Sim. Né? Porque no campo da religião, o incenso está sendo dedicado à divindade. Uhum. Né? Percebe? Uhum. Então, É. esses lugares de fronteira, quando Uhum. você transita de um lado para o outro, você pega Uhum. os conhecimentos da tradição e reduz para o campo da ciência. Né? Uhum. O que é entenda bem, é sempre uma redução. Perfeito. A Márcia, Né? inclusive, está trazendo aqui que ao longo da minha formação na psicologia, ela Hum, diz, pude conviver com amigas que romperam com a religião. E isso me entristece, uhum. ela fala. Ao meu ver, existe espaço para ambas, né? Em cada uma. Tenho. Quando você diz que a ciência está se reduzindo e que as coisas estão na fronteira, né? O Gustavo até brinca aqui e diz: minha Exatamente. conexão e meu estudioso estão em êxtase. Que traz Uhum. esse convite mesmo, né, Bernie? Exato. E aí você tem na religião, quer dizer, existem excelentes religiosos, né, que compreendem profundamente a sua religião e que são psicólogos, e isso não há nenhum problema. Né? Perfeito. Eu também já tive a oportunidade de ouvir pessoas, eu acho que um dos relatos mais que me emocionou, eu estava dando uma Uhum, palestra sobre esse tema num congresso, e um menino uhum, levantou lá e falou assim, eu sou filho de um pastor, e quando eu comecei a fazer psicologia, um pouco na linha do que a Márcia colocou, eu sim. rompi com a religião, e falei, pai, eu não Uhum, acredito mais em Deus. E o pai, que deve ter sido doído muito, falou, não tem problema, filho, eu continuo te amando da mesma forma. uhum. Uau. Tá entendendo? Quer dizer, Uhum, esse acolhimento, né, que é fundamental. Esse respeito à perfeito. trajetória do outro, Uhum. que é fundamental. É, e Então você nós não falou do precisamos. fluir, né, Bernie? Você traz Uhum, o fluir, e talvez aqui o mais importante naquele momento tenha uhum. sido o fluir da relação de pai e filho, e não a Exato, exato. escolha daquilo que é sagrado para um ou para outro, né? É, Nós exatamente. estamos aqui agora com um querido padre, o padre Valdemar, que esteve conosco aqui em uma das lives com o Gustavo, e ele diz transitar nas fronteiras para Uhum. expandir a consciência, né? Sim, Ele traz exatamente. esse olhar aí.
E aí, né, eu preciso compreender muito o que, que é a religião, ou a religião que eu pratico, em profundidade, e a ciência que eu pratico em profundidade, para não confundir uma coisa com a outra. Perfeito. Né? Porque se eu conheço superficialmente a religião e conheço superficialmente a ciência, a possibilidade de fazer uma confusão é muito grande. Então, uma vez eu estava fiscalizando uma moça, né? Eu trabalhei no conselho de psicologia, né? Como conselheiro e tal. E aí eu fazia fiscalizações. Então, eu fui fiscalizar não. Na verdade, eu chamei uma moça para orientação, porque ela tinha sido denunciada. Era uma pessoa que compreendia muito a psicologia transpessoal. E aí a denúncia, eu fui assistir lá, era um vídeo que ela tinha um programa, um negócio assim. Bom, você dizer que a conversa ia assim, então visualize a cor azul. E a cor azul, tá ótimo, muito bem. E agora o anjo Gabriel. Pronto, entrou o anjo Gabriel, saiu da ciência. Entrou na religião. Perfeito. Não, você foi do campo da religião, você pulou pro lado da religião. Enquanto eu estou no azul, o azul é uma cor que traz, que é uma cor fria, que a ciência estuda e tal. Se você visualizar o que você quiser ali, é teu problema. Mas quando você conduz para a visualização do anjo, você direcionou o olhar para o lado da religião. Né? Ou podia ser o orixá, podia ser qualquer coisa. E Bernie, e qual é, na verdade, o seu olhar para essa palavra? Aonde que está essa palavra aí que é o sagrado nessa história? Ah, ótimo. Excelente pergunta. O sagrado tem duas dimensões. O sagrado ele é um conceito da ciência social. É um conceito que fala, e também da ciência da religião, ou da religião. Quando eu falo do sagrado na religião, a Bíblia sagrada, eu estou dizendo de um livro sagrado que foi recebido por inspiração especial de alguns autores, no diálogo com a divindade, no caso dos evangelhos, né? Jesus é filho de Deus. Então ali você tem um conhecimento que é sagrado porque ele foi compilado a partir do contato com essa dimensão da divindade, vamos colocar assim. Mas a Constituição também é sagrada. Muito desrespeitada no Brasil, assim como a Bíblia. Né? A Constituição também é sagrada e ela não tem nada de religioso. Uau. Né? Ela é sagrada porque ela é o documento mais importante a partir do qual as relações sociais no país deverão ser geridas. Então, o sagrado tem duas vertentes. A gente pode dizer que ele tem duas dimensões. Uma dimensão lato sensu e uma dimensão stricto sensu. Né? Então, em lato sensu, senso amplo, está ligado à religião. Em stricto sensu, está ligado por exemplo, a essa dimensão. Eu posso ser uma pessoa, um ateu, e dizer, puxa, minha família é sagrada, o meu domingo é sagrado, eu não trabalho. Perfeito. Mas não é porque eu estou respeitando e guardando, é porque tem um dia que eu tenho que descansar. Perfeito. Como Entende? a Constituição então, sagrado, é sagrada para essa conotação sociopolítica, para essa conotação de arrumação, não é isso? Perfeito. Exatamente, de organização das relações. Né? Como a Bíblia organiza as relações da comunidade cristã. Mas a Bíblia, assim como a Constituição, é passível de interpretações. No caso da Bíblia, você vai chamar a exegese do texto. Você vai ler o texto bíblico e vai olhar e falar, então isso significa aquilo. E a mesma coisa acontece na Constituição. Os juristas vão interpretar a Constituição. Né? Percebe? Então você tem essa mesma dimensão. Né? Quer dizer, e agora? Aquilo está regendo as relações, as nossas relações. Então não há nada mais importante no Estado do que a Constituição. As religiões, no caso da laicidade do Estado, são todas valorizadas, mas as religiões não devem interferir no campo da política pública. Embora seja legítimo participar. Né? É muito importante isso, porque, por exemplo, a participação legítima dos grupos religiosos formam as bancadas que são suprapartidárias e que tentam emplacar projetos de lei que podem refletir dimensões religiosas que precisam ser contidas. Por exemplo, o projeto Cura Gay objetiva sustar a Resolução 01 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, que diz: a homossexualidade não é doença.
portanto não pode ser tratado. Uhum. Entende? Então percebe? Essas são as fronteiras. Então, Exato. assim, E há tá aí choques, né? desculpa, e tá aí a necessidade essencial de diálogo, né, Bernie? Porque Sim. hoje, vejam, hoje nem transitar nós precisamos mais para dialogar, né? Antes nós tínhamos que ir em algum lugar ou tínhamos que É. presenciar algo de fato. Hoje eu estou sentado, eu estou entrando no Louvre, eu estou escutando uma orquestra, eu estou ouvindo um pastor, eu estou lidando com Uhum, uma determinada situação que para a pessoa é sagrado. Daí a uhum, necessidade desse diálogo na fronteira, né? Porque uhum. nós temos o conteúdo de tudo hoje nas mãos, né, Bernie? Sim, exatamente. Quer dizer, aí eu preciso limpar o conteúdo, né? E é extremamente importante que nós estamos que está acontecendo agora no mundo e no Brasil com a história das fake news, Ah, né? Quer dizer, é muito importante entender o que é verdade, que é fato real, do perfeito, que aquilo perfeito. que foi produzido com a intenção de impactar o outro e levar o outro a determinada direção. Uhum. Né? E o mundo virtual abre isso. Então, assim, todo o conhecimento está disponível. A questão é, como é que eu seleciono? Quais são as ferramentas de seleção daquilo que de fato é relevante, daquilo que é irrelevante ou que foi feito pelo contrário para Aham, querer desqualificar o outro, aham. né? Ou desqualificar a outra tradição, por Sim, exemplo. sim. É. Né? Bernie, Então, querido, eu sabia que o nosso tempo ia ser realmente precioso. Nós estamos aqui há 15 minutos. Eu gostaria muito que os nossos convidados aqui tivessem a oportunidade de tomar contato com algo que, na verdade, se você me perguntasse o que eu mais lembro do nosso primeiro encontro em 2014, eu vou te falar que foi daquela dança circular que você inaugurou a sua aula. uhum. Eu sei que tem muitos conteúdos que eu poderia ter acesso Uhum. na sua apostila e tal, mas aquela dança, Uhum. aquele despertar dos índios Cherokees ficou na minha memória para sempre. O Bernie é Uhum. podcaster de um programa online chamado Meditação e Relaxamento, e eu gostaria muito, assim, nós temos 15 minutinhos aí, se você quiser, de repente, nos proporcionar aí algo para que a gente possa tomar contato aí com esse caminho seu, nós vamos ficar muito Uhum. agradecidos, viu? Legal. Então, vamos trabalhar então nessa dimensão. Vamos fazer uma meditação rápida? Pode Opa, ser? opa, opa, por Né? favor, por favor. Então, a meditação é muito simples. Eu penso que vocês talvez trabalhem com isso, né? Uhum, Você precisa encontrar uma posição para o corpo com o qual você possa liberar a sua mente, não é? Então sente-se aí confortavelmente. Né? Primeira coisa, acho que é importante dar uma espreguiçada, porque a gente já está falando há muito tempo. Espreguiça, vira a coluna para a esquerda, para a direita. Sempre que você for sentar ou deitar para meditar, dar essa espreguiçada ela é importante. Eu posso meditar sentado numa cadeira, normalmente, de espaldar reto é sempre bom, a coluna precisa estar alinhada, né? Por várias razões, o corpo precisa estar alinhado. Se você estiver sentado no chão, obviamente você vai cruzar a perna. uhum, Né? Se você estiver deitado, não cruze a perna, porque o cruzar a perna deitado, também sentado, faz com que o teu coração tenha que bater mais rápido. uau, Mas o cruzar, sentado não tem outro jeito. Você pode esticar a perna, não é uma posição muito confortável, uhum, você ficar alongando ali, né? Bom, enfim, uhum, tem sentado ou sentado numa cadeira, uhum, coloque-se confortavelmente ali. Né? Eu vou conduzir uma coisa simples, uhum, que é um relaxamento corporal conduzido. Então, uhum. tente lá fechar seus olhos. Deixa eu ver se eu tenho aqui um gongo, um tibetano. É, feche seus olhos e sinta seus pés. Comande um relaxamento para os seus pés. Relaxe seus pés estão relaxando, os tornozelos estão relaxando, sua atenção vai subindo pela perna, que vai se relaxando, até os assentos, os membros inferiores estão relaxados. Os membros inferiores estão relaxados. Suba a sua atenção pelo baixo ventre,
pela lombar, tomando contato com o seu tronco, relaxando a barriga, relaxando a lateral esquerda e direita, subindo sua atenção pela coluna, relaxando, o tronco vai relaxando, até os ombros. Os ombros estão relaxados, caídos, destensionados. O tronco está relaxado. Desça sua atenção pelos braços, antebraços e mãos. As mãos estão relaxadas. Perceba seu pescoço, sua nuca, sua testa está lisa, seus olhos estão suavemente fechados. Todo o seu corpo está relaxado. Todo o seu corpo está relaxado. Visualize lá no alto uma luz de uma cor que te atrai. Cristalina aquela luz. Essa luz vai se direcionar a seu corpo e vai penetrá-lo agora. E a partir deste ponto, ela vai envolvendo novamente seu corpo, que você acabou de perceber, vai envolvendo as dores corporais, os desconfortos fisiológicos, vai embrulhando nessa luz e vai remetendo para fora do seu corpo pelas palmas das mãos e as solas dos pés. E essas dores corporais saem do seu corpo como se fosse uma água suja, uma cor escura, e seu corpo vai ficando energizado, saudável. Essa luz também envolve os aborrecimentos, os dissabores, as preocupações. Ela retira também, embrulhando nesse pacote de luz, deixando sair pelas palmas das mãos e as solas dos pés. E toda essa energia é recebida pela terra, que recebe e recicla. E seu corpo fica leve, sua mente fica serena. Você está em paz. A luz que está sob seu corpo está cristalina. Sua respiração está tranquila. Sua mente está em paz, profunda paz. E neste estado de paz, você vai passar seu dia. Vai receber as diferentes demandas, vai gerenciar seu dia em profunda paz, gozando de uma saúde perfeita. E essa luz vai se retraindo, voltando e concentrando-se agora em seu coração. E ali poderá ser evocada sempre que você dela precisar. E paulatinamente, você vai voltando à objetividade, movendo pés e mãos, abrindo os olhos bem devagar, e de novo dando aquela espreguiçada, bem comprida, bem gostosa, e retornando. Esse é o trabalho que a gente conduz toda semana, mais ou menos assim, não tão rápido quanto foi agora, né?
Depois ainda tem um elemento que a gente usa que é uma reflexão, né? Porque depois que você fez todo esse trabalho de relaxamento, eu não cheguei propriamente naquilo que a gente chama de meditação, que demoraria muito tempo. Depois que relaxou o corpo, né? Você fez aqui uma evocação que está baseada enfim, uma sugestão hipnótica, né? Auto-hipnótica. Você poderia concentrar-se na respiração ou concentrar-se no batimento cardíaco. Simplesmente presente no movimento de inspirar e expirar, que é o que vai trazendo aquela serenidade, aquele estado meditativo propriamente dito. Esse aqui é toda a preparação. E depois, lógico, na hora que você pensa, faz uma reflexão sobre um determinado conteúdo, aquilo te penetra com mais facilidade. Né? Bernie, para as pessoas que estão aqui conosco, eu tive a oportunidade de tomar contato com 3 a 4 das suas, daquilo que você trouxe ali, cada uma dentro do programa Meditação e Relaxamento, cada uma você traz um tema específico, um convite específico, né? E realmente foi uma experiência muito gostosa. E o que veio para mim quando você fez o convite de trazer a luz, né, e deixar fluir aquela cor barrenta e que a terra reciclava e tal, veio para mim assim o quanto que me permitir fazer isso é sagrado para mim, sabe? O quanto que Sim, exato. dedicar minutos, esse é um hábito muito poderoso, né? Dedicar minutos para que a gente possa entrar em contato com essa intuição, né? Com esse momento de relaxamento, onde a gente pode sentir a nossa frequência cardíaca, que a gente pode sentir a nossa respiração. Isso para mim é muito sagrado, sabe? Gratidão, viu, querido? Gratidão mesmo. O Legal. programa, a Márcia está perguntando, o programa Meditação e Relaxamento acontece onde? Tá no Spotify e no Facebook, né, Bernie? Me dá essa Isso. informação para Então, outras uma vez pessoas. por semana eu faço um trabalho de meditação, eu conduzo uma meditação toda semana, às terças-feiras, às 10 horas da noite. Esse programa, aliás, eu quero aqui fazer uma homenagem à jornalista Mirna Grizet. Quem é da minha idade e curtiu lá nos anos 80 o programa Música da Nova Era, a Mirna, com quem eu acabei tendo contato, depois já falecida, infelizmente, né? Ela fazia um programa de meditação, quer dizer, não era exatamente, a proposta não era exatamente uma meditação, mas o nosso programa, ele é muito inspirado no Música da Nova Era, da Mirna Grizet, lá dos anos 80, final dos anos 80, final dos anos, começo dos anos 90. E então a gente faz toda terça-feira às 10 horas no Facebook, na minha página no Facebook. E depois eu pego esse programa, faço uma edição, aí fica bem melhor, né? Sim. Ele vai para o podcast, que é no Spotify, só procurar lá, o Fabrício colocou, Meditação e Isso. Relaxamento, com Luiz Eduardo Berni. E toda quinta-feira ele está lá. Né? Ok, Essa ótimo. semana já tem um programa novo lá. E cada dia a gente vai dedicando a temas. E esse programa, acho que é legal falar, se me permite, ele surgiu exatamente por conta do momento da pandemia. Eu sou psicólogo, eu comecei a receber demandas de pessoas que estavam vivendo e viveram a perda de entes queridos e a dor enfim, de perder o emprego. É uma situação muito triste. E a forma como a gente encontrou de poder ajudá-las foi fazer um trabalho público, então um trabalho de utilidade pública, né? Que fica ali disponível e os temas que vinham muito nessas demandas, né? Eu fui compilando então textos que pudessem ajudar a entender e compreender o momento, né? Muitos temas são dedicados ao entendimento da dor psicológica, Perfeito. né? E outros para entender e integrar essa dimensão do diálogo tão fundamental comigo e com a realidade, com a sociedade. Olha, que a gente gratidão, vive. querido. Gratidão mesmo. A Márcia colocou aqui, Bernie, terças-feiras, às 22 horas, Facebook, depois no Spotify. E eu me comprometo com vocês de, agora mesmo, clicar no link do Spotify do programa do Bernie e colocar no nosso grupo de Telegram, para que vocês também possam ver lá no nosso grupo do Telegram. Bernie, querido, eu não tenho dúvida alguma, eu vou em paralelo aqui, daqui um pouquinho te mandar uma mensagem para que a gente possa
combinar para frente uma volta sua. Eu sei que o tema é muito riquíssimo. Receba a minha gratidão por esse Eu agradeço. reencontro, da Márcia também, do Gustavo, sabe? Obrigado, Márcia, Gustavo, Esse espaço Antonieta realmente... por aí também, Isso. Manuel, Silvia, enfim. Estou aqui, olha, Carla. É isso, querido, é isso mesmo. Muito Gratidão bom. mesmo, viu? Foi uma alegria Obrigado, te gente. ver aqui, olhos Alegria nos foi olhos, tudo te meu. reencontrar. Muito obrigado. E esse espaço é seu, conte conosco, viu? Muito obrigado. Um abraço para vocês, uma boa semana. Obrigado, meu irmão. Um beijo. Tchau, tchau, querido. Outro para você. Tchau, tchau. Tchau.